por onde que a gente vai começar? Por um tema mais importante desse ano, tá? Quando a gente fala de energia solar, ou também da nossa geração distribuída, né? Que é a Lei 14.300, publicada em janeiro desse ano. A lei, ela era uma PL, né, que surgiu lá em 2019, tá? Como a PL 5829. E ela ficou um tempo tramitando na Câmara e ela ficou conhecida como taxação do sol. A gente vai começar sobre ela porque eu ouço muitas perguntas sobre como essa taxação vai funcionar. E não é a taxação do sol, é a taxa de manutenção da rede de distribuição de energia, também conhecido como FIOB. No dia 6 de janeiro, a lei foi aprovada e no dia 7 de janeiro, ela foi publicada no Diário Oficial da União. Deixa eu colocar essa data aqui para vocês no quadro, porque ela é muito importante. Por que essa data é muito importante? Porque é a partir dessa data que começa a valer o período de vacância da lei. Essa taxação do sol, que é um dos assuntos mais polêmicos, né, o assunto mais comentado que essa lei aborda, é a taxa de manutenção do FIOB. A lei traz que o FIOB, essa taxa de manutenção, não seria mais compensado na geração distribuída, né? Toda energia que fosse injetada na rede e utilizada em outro momento, tanto na mesma unidade consumidora ou em outra unidade consumidora, esse fio não seria mais compensado, essa tarifa não seria mais compensada, tá? Essa tarifa tem uma média aí de 28% da TUG, tá? Porque a nossa tarifa de energia, ela é dividida em dois grupos. A tarifa TE, que é a tarifa de energia, e a tarifa TUG, que é a tarifa de serviços, tá? Então, o 28% é o que equivaleria ali à porcentagem da TUG, tá? É uma média nacional. Há estados em que essa média é maior e há estados que essa média é menor. Então, essa taxa vai ser deixada de compensar, tá? A partir dessa lei. Mas não é a partir do momento que a lei foi publicada. E aí que essa data é muito importante. Porque a lei diz que quem homologar o sistema, tá? Pedir o parecer de acesso até 12 meses após a data de publicação da lei, então até 6 de janeiro de 2023, vai entrar na lei antiga e só vai começar a pagar essa taxa do FIOB em 2045. Por isso que esse ano aí a gente está tendo aí um aumento no número de instalações de energia solar, um aumento na procura para conhecer mais essa energia e um aumento aí para saber como economizar, né, a nossa conta de luz com energia solar. Porque a gente tem esse período de vacância da lei, onde a taxa de manutenção da rede de distribuição vai deixar de ser compensada. Porque hoje, na lei atual, a gente compensa 100% das componentes tarifários da lei, da tarifa de energia, tá? 100% dos componentes tarifários, mas não 100% dos componentes tributários. Mas a gente não compensa 100% da taxa tributária da tarifa de energia no estado de Santa Catarina, em alguns outros estados também. Por quê? Porque o benefício do TTD concedido pelo governo do estado de Santa Catarina só concede a isenção de ICMS apenas para a tarifa TE. Então ele concede uma isenção parcial, porque a gente ainda continua pagando ICMS, tá? Na parte da TUG. Por isso que a gente compensa 100% do tarifário e não 100% do tributário. Quando você tem geração distribuída e vem uns centavinhos a menos ali da energia injetada e da energia consumida, o valor de cada uma, é esse ICMS incidente sobre a tarifa de energia. Mas fique atento, tá? Você tem direito a pedir o benefício da isenção parcial do ICMS, tá bom? É um link, tá? Do governo do estado onde você consegue
tá solicitando isso. Hoje a gente paga, tá? Quer dizer, hoje na concessionária de energia aqui de Joinville, que é onde eu estou situada, que é a Celesc já deixou de cobrar isso. Mas, antigamente, a gente pagava em duplicidade a taxa de disponibilidade, tá? O que é essa taxa de disponibilidade? É a taxa mínima da concessionária. É aquela taxa que, mesmo que você não gaste nada de energia no mês na sua casa, você vai pagar por aquilo. E essa taxa é diferente para cada tipo de ligação. Para ligações monofásicas, a taxa é de 30 kWh. Para ligações bifásicas, a taxa é de 50 kWh. E para ligações trifásicas, a taxa é de 100 kWh. Só que o que acontecia? Antes a gente compensava, né? Se gerasse tudo que a gente consumiu, a gente compensava tudo e no final era cobrado aí essa parte de ICMS mais a taxa de disponibilidade. Hoje a Celesc, por exemplo, já está fazendo isso, mas as concessionárias têm o quê? 180 dias após a data de publicação da lei para se adequar e parar com a dupla cobrança da taxa de disponibilidade. Então, como é que é feito hoje? Hoje, essa taxa de disponibilidade esse valor não é mais compensado, mesmo se eu gerei tudo que eu precisava. Por exemplo, consumi 100 kWh e gerei 100 kWh. Antes, eles iam se abater, eu ia pagar ali o ICMS incidente sobre essa tarifa, mais a taxa de disponibilidade, taxa COSIP e tudo mais. Agora, não vai mais compensar os 100% da minha energia injetada, vai compensar 70%. Por quê? Porque se eu sou monofásico, esses 30% que sobrou eu já teria que pagar. Então não tem porquê eu compensar se eu já sou obrigada a pagar por ela, tá? Então esses 30% acabam virando créditos para aquela unidade consumidora ou para outra unidade consumidora aí do sistema de compensação de energia elétrica. Outro ponto muito interessante também, tá? Sobre a lei, é que hoje cada concessionária de energia cobra uma documentação específica para fazer a aprovação de sistemas de geração distribuído, né? Aqui são cobrados de 2 a 3 documentos, dependendo do projeto. Em outras cooperativas são cobrados um só. Depende de cada cooperativa, de cada concessionária. Mas com a lei, quem vai definir o que precisa ser cobrado é a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. E todas as concessionárias vão ter que se adequar e cobrar aqueles mesmos documentos. Hoje, as concessionárias permitem que essa sobra, esse excedente, né, seja jogado para outras unidades consumidoras em forma de porcentagem, tá? Hoje é feito dessa maneira. Se eu gero na casa A e tem a casa B e a C, eu posso jogar 50% para a casa B e 50% para a C, 40%, 60%, de acordo ali com o meu consumo, com a forma que eu vou querer. Mas, tá? Com a nova lei, a gente também vai poder fazer isso em forma de prioridade. Por exemplo, primeiro vai compensar tudo da central geradora, isso não muda, tá? A primeira compensação é sempre da central geradora e o que sobra daquilo ali, aí sim vai ser distribuído, né, de acordo com o cadastro. Mas hoje a gente vai poder cadastrar por forma de prioridade, tá? Por exemplo, gero na casa A, tenho a casa B e a C, e eu digo que a casa B é prioridade. Se compensou ali a casa A, sobrou, compensa a casa B. Ah, se sobrou, compensa a C. Se não sobrou, termina por ali. Mas as concessionárias, lembrando, têm 180 dias para se adequar a esse modelo, porque é isso que consta ali na lei. Esses são os principais pontos da nova lei, tá, gente? E o que acontece também? Eu falei lá que quem homologar o projeto até 12 meses da data de publicação da lei ia começar a pagar a taxa de manutenção da rede, né? Ia deixar de compensar isso apenas em 2045. Quem homologar do 12º mês ao 18º mês vai começar a ser cobrado de forma de escadinha, de pouquinho a pouquinho. E essa escadinha vai durar 8 anos. Essa é uma taxa porque a gente usa a rede da concessionária, tá?
a gente usa tanto para colocar excedentes e utilizar na mesma unidade consumidora, ou também para jogar para outras unidades consumidoras, tá? Por isso aí que vai ser deixado de compensar a taxa de manutenção. Eu posso vender sistemas de energia solar fora do estado? Tem um cliente no Paraná, tem um cliente no Rio Grande do Sul, em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, qualquer estado. Sim, você pode. Vai conseguir te dar todo o suporte para você fazer essa venda, independente da região. E a gente ainda vai estar homologando aqui por dentro da DigitalSat, tá bom? É só vir falar comigo se você tiver com alguma dificuldade, se você tiver para fechar um projeto, eu vou junto, a gente se ajuda e a gente não vai perder esse negócio, tá bom? Então, não tem problema. Pode ser feito em qualquer estado, em qualquer cidade. A gente vai atrás da regra daquela cidade, a gente conversa com a cooperativa e com a concessionária daquele local e a gente vai atender o seu cliente, trazendo uma solução que, além de ajudar o meio ambiente, né, ser uma solução totalmente sustentável, porque energia solar é uma energia renovável, né, e ela tem uma grande vantagem que geralmente, né, em residências, ela não ocupa você não precisa deixar um espaço para aquilo. Você já ocupa um espaço que já era utilizado, tá? Diferentes aí de outras fontes de energia. Então, geralmente a gente vai ocupar o telhado, já era um espaço que já estava sendo utilizado. Então, a gente vai, além de deixar para o seu cliente uma solução totalmente sustentável, a gente vai deixar para ele uma solução econômica. Porque hoje, se ele instalar energia solar, vamos dar um exemplo, ele pode economizar R$300 na fatura dele, R$200 ou mais, né? Dependendo do tamanho do sistema e dependendo do consumo do seu cliente. Hoje seria esses R$300. Mas e ano que vem, que a tarifa vai estar maior? Quanto que vai ser esse valor? E daqui a 10 anos, quanto que vai ser esse valor? E daqui a 25 anos, que é o tempo em que o sistema vai perdurar, o tempo mínimo que o sistema vai estar funcionando. Porque a Intelbras, ela traz a garantia de 25 anos para módulos fotovoltaicos no quesito produção. Ela garante que em 25 anos o sistema vai estar produzindo pelo menos 80% da capacidade. É normal, como qualquer equipamento, ter uma degradação, perdas ao decorrer do tempo. Então ela tem essa garantia sim, e é o tempo aí que o seu sistema vai perdurar. Geralmente o financiamento a gente vai estar fazendo aí de 4 a 6 anos, mas depois de pagar o financiamento você vai estar ali gerando energia, tá? Economizando esse valor que você nunca deixaria de pagar. Qual a diferença de placas monocristalinas e policristalinas, né? Os módulos fotovoltaicos, eles são feitos de silício, tá? É a base das placas fotovoltaicas, é o silício. É um material aí semicondutor mais utilizado no mercado inteiro, né? Com eles a gente faz celular, computadores e tudo que vocês possam imaginar. E as placas monocristalinas, elas possuem uma célula de silício maior, tá? Um cristal de silício maior. E as policristalinas são pequenos cristais de silício que são fundidos, né? E o que isso acontece? Quando a gente tem esse cristal maior, em vez de vários cristais pequenos fundidos, a gente vai ter um maior aproveitamento do espaço. A única diferença hoje das placas monocristalinas para as policristalinas da Intelbras é que a monocristalina ela ocupa um espaço menor para produzir a mesma quantidade de energia, tá? Do que as placas policristalinas. A eficiência das duas é bem parecida, tá? Cerca aí de 21%, que é a média de eficiência das placas, tá? Mas Amanda, tão baixo é que essa eficiência é quanto de energia solar é convertida em energia elétrica, tá? Cerca aí de 21%. Então essa é a diferença, é como os cristais de silício são utilizados nas placas, tá? E as placas monocristalinas têm a vantagem de utilizar um espaço menor para a produção de energia, tá? Posso colocar duas placas no meu carro elétrico? Se você quiser ir fazer seu carro de motorhome, né, ligar uma geladeira, uma tomada, alguma coisa assim, até consegue, tá? Mas se a pergunta foi para saber se essas placas conseguiriam carregar a bateria do seu carro, a resposta é não.
A bateria monofásica de carro com a potência menor que eu encontrei foi monofásica de 3 kW, tá? Então, 2 placas não seriam suficientes, tá? Para estar carregando a bateria do seu carro. Isso, que essa bateria que eu encontrei, né, dessa potência, era uma potência monofásica, sendo que a maioria dos carros ocupam aí precisam de uma potência trifásica muito maior do que isso, tá? Então, 2 placas, tá, não seriam suficientes para estar aí carregando a bateria do seu carro, tá bom? Então, a gente ainda consegue utilizar aí placas solares, né, na modalidade off-grid para carros e motorhomes quando a gente vai ligar ali geladeira, ventiladores, né, e outros equipamentos dentro do carro. Posso fazer a ampliação do sistema já instalado? Sim, você pode, sem problema nenhum, tá? Você só vai precisar de uma nova homologação na concessionária. E essa nova homologação, gente, ela vai ter que, na homologação, vai ter que estar bem especificado o que é a central geradora já existente e o que é a nova central geradora. Não adianta chegar, por exemplo, na Celesc e pedir para homologar um projeto onde já tem um projeto, né, já tem um sistema instalado, sem citar aquele sistema, tá? Então, é possível sim, mas eu preciso homologar novamente e citar aquele sistema já instalado naquela unidade consumidora, tá? Posso fazer isso sem nenhum problema, desde que eu respeite aí os limites de instalação de energia solar na minha residência. Que se eu sou do grupo B, esse limite ele tá vinculado ao meu disjuntor de entrada, né? Tem que fazer uma conta básica aí. O valor do meu disjuntor de entrada, vezes a tensão nominal da minha residência, vezes aí o número de fases. Por exemplo, vezes também 0,92, que seria o fator de potência para dar uma potência em watts, tá? Mas, só para dar um exemplo para vocês, uma casa que é monofásica, atendida em 220, com um disjuntor de 50 amperes, a gente vai ter aí um sistema máximo de cerca de 10 kW, tá bom? Respeitando isso, não tem problema nenhum. Mas aí, Amanda, será que eu perco o direito adquirido? Não no projeto já existente, mas o projeto novo, se você ampliar esse sistema, né, após passar aí o período de vacância da lei, aí sim, o sistema antigo vai ainda continuar com o direito adquirido e a parte nova vai entrar na nova legislação. Quantidade mínima para vender energia. Gente, a venda de energia para concessionária, eu vendo energia para concessionária, tá? Isso na realidade não é uma venda efetiva, tá? Você vende, mas não troca por recursos monetários, você troca por créditos. E esses créditos podem ser utilizados, tá? Na sua unidade consumidora, ou em outras unidades consumidoras também, tá? Então, você troca ela por crédito. Mas a venda não existe? Sim, a venda existe, tá? As concessionárias de energia, a gente do grupo B aqui, pequenos consumidores, a gente faz parte do mercado cativo, tá? O mercado que não escolhe o seu fornecedor de energia, não negocia tempo, tarifas e nada mais. A gente faz parte do mercado cativo. Mas existe também o mercado livre de energia, tá? Esse mercado livre, gente, não é qualquer pessoa que pode migrar para esse mercado livre, tá? Mas qual que é a vantagem desse mercado livre? Você pode, gente, negociar prazo, tempo de duração de contrato, preço, fonte primária da energia que você está sendo utilizada, volume que você está contratando, tá? Então, o mercado livre é um negócio. Você vai negociar com aquela pessoa que você está oferecendo energia ou comprando energia, as formas aí que você quer, né, para fazer esse negócio. Mas, para um consumidor comprar energia do Mercado Livre, ele pode ser um consumidor livre, mas para isso ele tem que ter uma demanda aí de no mínimo 1.000 kW, tá? Ou ele pode ser um consumidor especial que vai ter uma demanda aí, tá? De acima de 500 kW, tá bom, gente? Então, não é qualquer empresa que consegue migrar para o Mercado Livre. Tu tem que consumir uma quantidade de energia mínima para conseguir fazer parte desse mercado, tá?
Geralmente, essas empresas contratam um regulador, tá? Uma pessoa que está dentro da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, tá? Que é obrigatório para quem comercializa ou compra energia, mas eles pegam um remediador aí, uma pessoa que vai negociar isso para eles, que faz parte dessa Câmara, tá? E daí vai estar conseguindo negociar essa energia. Então, para você vender ou comprar, você tem que fazer parte aí da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Ah, mas Amanda, você falou de quem queria comprar energia. E quem quer vender? Para você vender, tá? Você precisa ter aí uma usina de no mínimo 500 kW. E essa usina, tá? Você precisa estar dentro da Câmara de Comercialização de usina de energia elétrica. Desculpa. E você não pode ser um sistema pequeno para fazer essa venda, tá bom? E, gente, geralmente, então, como eu falei, tanto quem compra quanto quem vende tem um comerciador aí no meio, tá? Uma pessoa que já faz parte desse negócio, que já tá por dentro da legislação e tudo mais, para tá conseguindo aí oferecer o melhor para você, tá bom? Tanto se o seu negócio for vender, quanto se o seu negócio for comprar energia. Quanto carrega o sistema em uma chuva abundante? Gente, quando eu fui fazer essa média aí, né, porque eu vi essa pergunta e fui atrás ali da usina que está instalada na DigitalSat, que são 98 painéis aí de 450 watts, eu fui ver no início de maio, porque o início de maio aí teve 2 dias que choviam direto, tá? E no dia que mais choveu, tá, o sistema carregou cerca de 3% do que ele geraria no dia inteiro. Ele geraria ali no dia inteiro cerca de 300 kWh, tá? Que é a média que ele está gerando esse mês, tá? A média que ele geraria aí num dia é propício para esse tipo para a geração de energia solar, né? Com boa irradiação, sem nuvens e sem chuvas, mas nesse dia ele gerou aí cerca de 9 kWh, tá? Então foi cerca de 3% da capacidade de geração do nosso sistema. Painéis fotovoltaicos resistem a granizo? Os painéis, eles são bem resistentes, tá? Mas eles não são indestrutíveis. Eles geralmente, sim, são resistentes a granizo, mas também, dependendo do tamanho do granizo, da força que esse granizo vai atingir os seus módulos, ele vai, sim, danificar a sua placa fotovoltaica. O que eu sugiro para vocês, tá? Quem tem um sistema de geração de energia solar, é como se fosse um carro. O ideal é ter um seguro, tá? Esse seguro, ele pode ser incluído no seguro já da residência, já no seguro da empresa, tá? Para isso, o que você faz? Você vai entrar em contato com a sua seguradora e pedir para incluir esse bem junto com o seguro, tá? Dizer o valor das placas e tudo mais, para que isso seja incluído. E se, tá, você não tiver um seguro da sua residência, tem empresas específicas aí que fazem seguro de energia solar, tá bom? Então vocês podem procurar que tem, e se você está numa região aí que cai muito granizo, tem muitas forças da natureza aí rondando o seu sistema, eu sugiro que você adquira aí um seguro, tá? Como eu disse, os painéis, eles são muito resistentes, mas eles não são indestrutíveis. Dependendo da força do granizo, do tamanho dele, pode sim vir a danificar o nosso módulo. Sombra no telhado prejudica muito? Sim. Sombra no telhado prejudica demais, gente. O que acontece? Quando você sombreia um módulo fotovoltaico e você não está utilizando microinversores, está utilizando os inversores convencionais, esse módulo, ele faz parte de uma string, que é o quê? São vários conjuntos de módulos em série, né? São vários módulos conectados em série aí, formam uma string. E o que acontece? Quando você sombreia um módulo dessa string, é como se você sombreasse todos os módulos daquela maneira. A célula, se for apenas uma partezinha dela sombreada, vai deixar de produzir? Não, ela não vai deixar de produzir, mas ela vai produzir menos, tá? Isso é graças ao posicionamento dos diodos bypass que existem nos módulos fotovoltaicos. Então ela não vai deixar de produzir por completo, mas ela vai produzir menos.
E todos os módulos que fazem parte daquela string também vão produzir menos energia. Então, o ideal é que você não coloque módulos, tá? Aonde a gente tem aí sombreamento. Eu vou fazer com vocês uma linha do tempo para vocês ficarem ligados aí do que está acontecendo, tá? No setor elétrico brasileiro. E a gente vai começar, gente, essa linha do tempo, tá? Em dezembro de 2021. Em dezembro de 2021, a gente teve a publicação da REN 1000, que ela extingue, tá? A 414. O que essa REN traz, tá? Ela compila aí mais de 60 normas, tá? Então ficou um pouquinho mais fácil aí de procurar o que a gente está procurando, porque agora está numa norma específica. Mas um ponto muito interessante, tá? Que ela trouxe aí é que as concessionárias agora têm 45 dias para aprovar sistemas de mini geração para emitir o parecer de acesso, tá? Ou o orçamento prévio aí, como diz a nova lei, tá bom? Mas a gente ainda continua chamando de parecer de acesso e tá tudo bem. Ela diz que agora as concessionárias têm 45 dias para fazer a aprovação do parecer de acesso de mini geração, independente se há ou não manutenção na rede da concessionária para ser realizado para a conexão dessa nova central geradora, tá? Então a gente começa aí em dezembro com a publicação da REN 1000. Aí, gente, a gente vai para o quê? Para janeiro de 2022, que tem aquilo que a gente já comentou, tá? A Lei 14.300 de 2022, tá? Muito importante, porque a lei, ela traz, como eu já falei, o marco legal da geração distribuída, tá? Então, ela vai trazer aí, regulamentar todo o nosso setor. Depois de janeiro, a gente tem aí fevereiro de 2022. Mas vamos pular fevereiro, tá? Fevereiro foi um mês assim bem pacato, não aconteceu nada muito importante aí dentro do nosso setor. E a gente vai para março. Em março, gente, foi realizado, de 2022 aqui, um novo empréstimo, tá? Para as concessionárias de energia. Por quê? Porque aquela bandeira tarifária colocada lá em setembro de 2021, que se chamava Bandeira da Escassez Hídrica, não foi suficiente, tá? Para arcar com todos os custos que as concessionárias tiveram, porque eles tiveram que acionar aí outros tipos de forma de geração de energia, como termoelétricas, né? Comprar de outras fontes. Então, eles tiveram aí um novo empréstimo. E o que isso aqui pode acarretar? Sim, no aumento da tarifa de energia, tá bom? Depois disso, gente, a gente tem aqui abril. Abril de 2022. Gente, abril aí foi um mês um pouquinho mais turbulento, tá? Dia 1º de abril aí já começou a valer os prazos da REN 1000, tá? Já parou o período ali que as concessionárias tinham para se adaptar com isso, tá? E foi anunciado, gente, em abril, tá? Além do início da REN lá, que eu falei, da REN 1000, foi anunciado a bandeira verde, tá? Porque os reservatórios aí já estavam um pouco acima aí na média de 60% da sua capacidade, tá? Então a gente conseguiu aí colocar a bandeira verde de novo. Mas já está especificado que a bandeira ela vai se manter até dezembro desse ano. E no início de maio, né, que a gente vai falar um pouquinho depois, a ANEEL estava com consultoria pública. Então, início desse mês, terminou dia 4, ela estava com consultoria pública para aumentar o valor da tarifa da bandeira amarela e da bandeira vermelha. E ambas as tarifas serão aumentadas aí com mais de 50% do valor delas antigamente, tá? Então, provavelmente esse novo empréstimo aí vai acarretar um aumento nessas tarifas, né?
e eles já estavam com consultoria para isso, tá? Além disso aqui, tá? A gente teve nomeação dos novos diretores da ANEEL, tá? Em abril também, a gente também teve essa mudança aí no setor elétrico e é algo que a gente tem que ficar prestando atenção aí, porque é o órgão que regulamenta aí nosso setor, né, que consegue delimitar todas as resoluções que a gente tem que seguir, tá bom? Em maio de 2022, o que a gente tem, gente? Em maio de 2022, a gente teve um fato importante também para o nosso setor, tá? A troca do ministro do Ministério de Minas e Energia e um assunto muito polêmico que todo mundo me pergunta, a mudança do NCM, tá? O que acontece, gente? Com a mudança do NCM, ela ocorre aí a cada 5 anos, tá? Porque a gente faz parte do sistema harmonizado, em que a cada tanto tempo toda essa tabela de NCM tem que ser atualizada. Uns são atualizados, outros deixam de existir e tudo mais. E nessa nova atualização, onde a gente tinha aí um ICMS para os módulos fotovoltaicos com uma alíquota de 0, hoje a gente tem um ICMS com uma alíquota aí de cerca de 7,5%, né? Só que mesmo se a gente tivesse uma alíquota de 0 no ICMS, não ia valer se a gente não tivesse também o IPI com essa mesma alíquota 0, tá? Que daí o IPI, essa alíquota é zerada pelo CONFAS 101, né? Pelo convênio 101. Então a gente não teve aí essas alterações e essas alíquotas zeradas. O que está acontecendo hoje? Hoje sim, os novos NCM estão valendo, tá bom? Mas eles estão usando a exceção 01 para fazer esse transporte, tá? Essa importação também de módulos fotovoltaicos. Essa exceção 01 de células solares, tá? Eles estão usando o NCM da exceção 01 para fazer a importação desses módulos, tá? Isso foi uma maneira que eles conseguiram de manter as alíquotas zeradas, tá bom? Por isso que pode ter gente aí comentando que a carga foi barrada e tudo mais, porque pode ter fiscal aí que não lide bem com esse NCM para módulos fotovoltaicos. Tá bom, gente? E daí, gente, depois de maio, tá? Que daí aqui eu vou colocar o NCM, a gente tem junho, né? Que a gente ainda não sabe o que vai acontecer o próximo mês. E a gente tem julho, tá? De 2022. Apesar de julho não ter chego ainda, a gente sabe o que vai acontecer em julho. Em julho termina o prazo de 180 dias das concessionárias e da ANEEL, da Lei 14.300, tá? Em julho acaba o prazo. Então, as concessionárias precisam estar adequadas à nova regulamentação. A ANEEL precisa atualizar suas resoluções, tá, de energia solar, se adequando às novas leis também, à nova lei, tá? E também a ANEEL precisa apresentar, gente, um encontro de contas, tá? Esse encontro de contas vai dizer aí quanto efetivamente vai ser deixado de compensar. Porque eu falei para vocês que seria deixado de compensar o fio B, mas vai deixar de compensar o fio B apenas para sistemas abaixo de 500 kW. Sistemas acima de 500 kW, além de não compensar mais o fio B, também não vai mais compensar parte do fio A e outras tarifas, tá? Então é esse encontro de contas aí que a ANEEL vai ter que trazer pra gente para especificar valores e tudo mais e como vai ser feita aí a nova compensação. Como vai funcionar a metodologia de vendas de 2023? Gente, a metodologia de vendas, ela não vai mais ser aquela economize 95% da sua conta de energia, tá? Esse valor novo vai depender aí do encontro de contas, né? Hoje a gente tem uma média de 28% do valor da TUG, mas a gente aí vai ter que estar aguardando um pouquinho para ver como é que isso vai ser feito. Mas a gente vai falar ali, economize 70%, 80%, 65% da sua conta de energia. Mesmo sendo um valor menor, ainda é muito atrativo, porque ainda vai ser economicamente viável.
O payback vai aumentar? Vai. Mas a tarifa de energia também vai aumentar. E o valor da tarifa e o valor do quilowatt-hora que você gera é o valor daquele momento que você produz, tá? Então, se a tarifa aumentar, você vai estar conseguindo compensar ainda esse valor da tarifa. Menos ali o fio B, né? Como a gente já comentou. E qual a forma correta para realizar a limpeza dos módulos? Gente, primeiro, não é para andar em cima dos módulos para fazer a limpeza, tá? O módulo aguenta o peso de um ser humano? Aguenta, tá? Mas quando você anda em cima dos módulos, isso pode gerar microfassuras. E essas microfassuras podem degradar o material mais facilmente e a vida útil dele pode diminuir. Qual é a forma correta de se fazer a limpeza dos módulos? Primeiro de tudo, desligar o sistema, porque mesmo que a gente ainda tenha uma tensão nas strings, né, a gente vai estar com o circuito aberto, então não vai ter uma corrente circulando, tá bom? E a gente vai utilizar um material fofo, macio para limpar as células, tá? De preferência aí água e sabão neutro, tá? E dependendo da sua região, por exemplo, um detergente que é desengordurante, se for o caso de você morar perto do mar, já que o mar ele deixa uma maresia em cima das placas, tá? Então limpar aí com algo macio e algum produto neutro aí, tá? Como detergente, que não vai estar danificando aí as placas, tá bom, gente? Do lado macio é como se você tivesse uma esponja de lavar louça, você usa a parte amarela, não a parte verde, tá bom? E fazer a limpeza aí, essa é a manutenção constante, tá? Claro, né, que toda vez que você fazer essa manutenção, você vai dar uma olhadinha nos conectores, tá? Pra ver se tá tudo ali dentro dos conformes, tá bom? Essa é a manutenção, tá? A manutenção, ela é recomendada com no mínimo de 6 em 6 meses, tá? Mas eu recomendo que no primeira manutenção, essa manutenção seja feita antes, tá? Dependendo aí da sua região. Por quê? Vamos supor que a primeira manutenção eu programo para 3 ou 4 meses. Nessa primeira manutenção, eu vou conseguir ter uma noção, né? Quando eu olhar os módulos, se eles já estão muito empoeirados, ou com uma maresia, ou estão muito sujos, tá? Para ter uma noção e ver, não, estava tranquilo ainda, poderia durar mais tempo, né? Essa manutenção. Então, da próxima vez eu não faço mais com 4 meses. Espero 5, ou não, já estavam muito sujos, acabei não percebendo aí, tá? Acabei não percebendo no aplicativo ali que monitora a geração, então vou ter que manter aí de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, tá? Então a primeira aí eu sempre recomendo fazer com um pouquinho de menos tempo, né? Lembrando aí que a maioria das propostas acompanha a primeira limpeza de forma gratuita, né? Fecha comigo que eu faço a primeira limpeza para você aí, volto daqui a 3 meses, 4 meses, 5 meses para fazer a manutenção do seu sistema. Por que não podemos colocar módulos fotovoltaicos da mesma string em telhados diferentes com orientação diferente? Lembra do sombreamento que eu falei que se tiver vários módulos em fileira e for sombreado só uma parte, todos os módulos vão funcionar como se aquela parte estivesse sombreada? É porque o inversor enxerga essa string como um módulo só. E eles sempre vão produzir a menor potência do módulo, tá? Do módulo que está produzindo ali. Então, é a mesma coisa que eu tentar colocar uma string com módulos de 500 watts e um módulo no final de 300. Todos os módulos vão estar funcionando como se tivessem 300 watts, tá? Porque eles vão estar ali sempre circulando a mesma corrente entre eles. E esse é o princípio porque eu não posso colocar em orientação diferentes, tá? Vamos supor aqui, pegar essas duas caixinhas aqui. Vamos supor que eu tenho um telhado para o leste e um telhado para o oeste. E eu coloco placas no leste e no oeste na mesma string. O leste, pela manhã, vai produzir mais, certo? Porque o sol está incidindo mais diretamente nas células fotovoltaicas. Só que no oeste, esse módulo vai estar produzindo. Como eles fazem parte da mesma string, esse módulo que está produzindo menos vai fazer com que esse módulo produza menos também. Então, mesmo que o sol esteja incidindo ali de maneira boa, no ângulo de 90 graus, esse módulo vai produzir menos, porque o outro da mesma string está produzindo mesmo. E é a mesma coisa que acontece, por exemplo, à tarde, onde seria o módulo do oeste para estar produzindo mais, mas o módulo do leste não vai ter aí tanta incidência solar, tá?
porque os módulos eles funcionam como se for na string como se fosse um único módulo e a corrente que percorre por eles, já que eles estão conectados em série, é sempre a mesma, tá? Por isso que tem essa diferença aí. Gente, vocês me perguntam muito, Amanda, vendi um sistema e agora o que eu faço? É fácil, tá? Vem falar comigo, eu vou te cobrar a documentação aí do seu cliente pra gente fazer essa homologação junto, tá? A gente vai precisar aí de conta de luz do seu cliente, um documento dele com os dados dele, tá? Mas não se acanhe, venha falar comigo, a gente faz esse negócio junto, tá? A gente verifica aí tudo pra você. Se você ainda não fez nossa certificação solar, tá? Fale com o seu vendedor, entre em contato com a DigitalSat e veja a certificação que vai ter mais perto de você. É um mercado que só cresce. Apesar da taxação do sol, é um mercado que está em crescimento, em ascensão, tá? E vai continuar dessa forma, tá? Tem certificação aí em várias cidades do nosso estado. E eu espero você. Tenha uma boa noite e muito obrigada por me acompanhar. Tchau, tchau!